E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que privilégio que eu tenho de estar aqui com Mônica Carvalho e Michele Moniz para a gente falar sobre licença para enlouquecer. Quem é que nunca quis ter uma licença para enlouquecer? Mas a gente está falando sobre a comédia, a nova comédia do Xuxan, que está chegando. Hoje estamos gravando na quinta, dia 4, aos cinemas. Meninas, muito obrigado por ter tirado esse tempinho no dia de estreia do filme para falar com a gente. Ai, o prazer é todo nosso. Poder falar sobre o nosso filme, divulgar, é um prazer. Eu agradeço também imensamente o convite, a oportunidade da gente falar sobre cinema nacional, falar sobre Licença para Enlouquecer e vamos embora. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, até levando em consideração que vocês duas assinam como corroteiristas com o Marcelo, é como é que funcionava assim? Vocês tinham alguns papéis muito definidos na hora de fazer o roteiro? Algumas de vocês ficavam mais com diálogo? Vocês davam pitaco nas personagens uma das outras, que eu acho isso muito Sim. interessante, se rolava isso. Olha, o cinema tem uma sutileza, né? Você fala, às vezes, muitas coisas no olhar, numa ação, do que numa fala. Ali são os personagens reais, são histórias que nós vivemos. E eu, junto com a Michelle e o Marcelo, eu queria trazer isso o mais próximo da nossa realidade, de tudo que a gente viveu, mas mostrando que a gente pode sim ter senso de humor, ter um olhar mais colorido, independente do momento que nós estamos passando. E a gente dava pitaco, sim, todo mundo, mas, por exemplo, o papel do Carlos, que é um personagem mais para dentro, é um personagem que o próprio Marcelo escrevia. Eu falava, Marcelo, você tem que vir com o Carlos, porque é um universo muito masculino, muito para dentro. A gente não consegue alcançar essa profundidade do Carlos. Porque eu já escrevi muito para Leia. A Leia é um personagem que eu criei de situações reais, de amigas que foram traídas, expulsas de casa, tá? Aquela mandinga do Chuchu. Eu catei ela na internet, que eu falei, eu quero uma mandinga real. Complementando a Mônica aí, o que você falou, a gente sempre teve muita liberdade, né? Liberdade para discordar, inclusive. Eu acho que é isso que faz o crescimento. A gente vive, né, essa coisa de, pô, a minha escrita, isso, com tudo isso vem muito o nosso ego, né? Então, a gente poder entender que a obra é maior que a gente é parte, a gente está a serviço disso, a serviço desses personagens, a serviço da identificação desse público. E uma coisa que eu acho que permeia o nosso roteiro foi o respeito, né? Respeito ao ano difícil que foi 2020, respeito às vítimas, respeito à pandemia. Então, em nenhum momento a gente avança aí essa linha que é tão sensível do que aconteceu, né? Mas é o que a Mônica falou, é da condição humana você poder ver humor em todas as situações. Em todas as situações, você está confinado dentro de casa. Eu costumo dizer que 2020, 2021 foram anos que a gente viu a norma social se modificar. Então, como a norma social se modificou, todos nós precisamos nos adaptar. E assim, mesmo que os seres humanos sejam adaptáveis, a gente se via passando álcool em gel num saco de feijão, num saco de arroz em casa, se via fazendo festinha para filho online, se via fazendo encontros online, tentando flertar, tentando namorar. Então, disso tudo, tem uma comicidade que a gente procurou extrair e colocar nos personagens. 2020 tinha tudo pra ser perfeito, né? Eu vou casar com ele, não vai? Vou pra China! Só que não foi. A gente sabe. Informação que acaba de chegar. O novo coronavírus. São Paulo vai entrar em lockdown. A partir de amanhã vai iniciar um lockdown. Lockdown? Nunca nem tinha ouvido falar nessa palavra. Presas dentro de casa. Nós duas, você e eu. Porém, foi um ano de união. Oi, amiga. Oi, tudo bem? Eu tô na merda. De novas regras. Uma coisa, mais discrição com os gemidos. Os vizinhos estão reclamando. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês, como atrizes e como autoras também, porque eu acho muito interessante que a gente está falando de uma comédia popular, né? Um gênero que ainda sofre muito preconceito,
Sim. Mas a gente está falando de uma comédia popular sobre mulheres, escrita majoritariamente por mulheres, embora seja dirigida por um homem, mas tem um traço autoral feminino muito grande. Eu queria saber se vocês tinham uma preocupação, além da questão cômica, né, além de trazer situações que fossem engraçadas, mas se vocês, quais eram as preocupações de vocês nesse quesito da representação dessas mulheres? O que vocês queriam que essas mulheres comunicassem, além do fato de elas serem super solares, engraçadas, mas são muito humanas, né? Porque tem problemas, tem Muito humanas. frustrações, Sim. tem uma série de questões. Queria saber de vocês um pouquinho disso. Eu queria que elas fossem humanas, reais, né? Tanto que, assim, é uma comédia, mas não é uma comédia rasgada, que vai para a forma, né? Do trabalho de forma física. As situações engraçadas, elas estão nas situações, no que acontece com elas. Então, fazer com que o público realmente se identificasse com elas, com suas dores, com suas alegrias, sem medo delas falharem, delas errarem porque elas erraram. A Sarah não aguenta mais elas dividir, mas ao mesmo tempo ela ama as amigas, de amizade, como elas se aceitam uma a outra. Eu acho que a Sarah tem uma coisa muito mãezona com elas, uma proteção muito grande com a Leia, um carinho com a Lia, e é sem crítica. É isso que eu acho que as pessoas estão gostando delas, porque ela não critica a amiga que gosta de sair no Tinder com quem quiser, a outra que está sofrendo, em busca de viver. É só isso. É isso que elas querem, viver. Eu quero aqui pegar a fala do Fagundes, quem eu admiro muito, que ele fala que quando ele faz os espetáculos dele, né, as propostas, produções dele, a única coisa que ele quer é os 5 minutos de reflexão do público até o estacionamento. Então, se até o estacionamento as pessoas que foram assistir o espetáculo dele conseguirem refletir sobre o que elas viram, ele sente que o trabalho dele foi entregue. Se refletir mais, bem, mas se refletir 5 minutos, eu acho que essa é uma história que, sim, ela tem os seus pontos, é uma comédia, tem os seus pontos para as pessoas se divertirem, e que bom que estão se divertindo, né? A gente teve aí alguns termômetros com as pré-estreias, mas eu acho que os momentos que toca o coração e que emociona, e que as pessoas se identificam com esse momento tão delicado, realmente para a gente nos preenche também. A gente entende que é isso, né? A boa comédia, ela tem essa dupla função: diverte, emociona, faz refletir. Então, que o público possa refletir aí sobre esse momento delicado, em valores, amizade, coisas que são tão importantes, o abraço, a natureza, o nosso país, o Brasil. Então, tem muitas coisas bacanas aí, licença para enlouquecer. Opa, olha aquele gato ali. Ele tá de máscara aí. Com um olhar desses. Vambora, segue o baile. Vai. Mas uma proposta vai mudar tudo. Vou precisar contratar umas 3 meninas. Parabéns, Vi! Tô querendo uma coisa assim, mais picante, sabe? Mais sado, mais... 50 tons de cinza. Beija. Isso, ele adora esse safado. Eu quero mais me perder pra me achar. Mônica e Michele, muitíssimo obrigado mais uma vez por terem tirado esse tempinho no Obrigada. dia de lançamento para falar com a gente. Desejamos aí sorte para o filme, que também ele encontre um público, né, que o público vá ao cinema, e a gente está precisando muito que o público Com retorne ao certeza. cinema para consumir cinema brasileiro. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado mais uma vez. Que Obrigada a agradeço. você pelo espaço.